Ó, rainha do Nilo, deusa das malas perdidas. Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Semana passada eu falei pra vocês no vídeo das regressões, né, as minhas impressões sobre regressão de memória e terapia de vidas passadas, que eu ia contar uma das regressões que eu não relatei pra Fernanda na entrevista que a gente fez lá em São Paulo, né? Tem 2 vidas que eu acessei com a Fê, né, com as terapias que a gente fez, e essas 2 vidas, elas em relevância, eu não achei que a gente deveria falar, até porque se entrasse no mérito dessas 2 vidas, eu ia me estender muito, já estava me estendendo muito, porque as minhas vidas, uma característica que eu tenho quando faço regressão de memória é encontrar muitos detalhes, detalhar muitos desde da primeira vez que eu fiz com outra terapeuta. A minha quinta encarnação, vem o monge, que é algo que eu vou contar para vocês, que eu prometi, que eu estava até agora de manhã, acordei cedo para relembrar, né, de todos os detalhes, para não deixar passar nada. E essa foi uma das regressões mais longas que eu lembre, assim, em relato. E é uma história que, assim, é bonita se a gente for parar para analisar. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. É uma lição maravilhosa, uma lição linda, que eu tô, inclusive, aprendendo, né, reavaliando, revendo essa história. Eu estou aprendendo com essa encarnação do monge, né, a lição da virtude da paciência. E eu vou contar para vocês agora. Bom, estou na fronteira entre o Laos e a China nessa regressão aqui. Havia um templo budista no alto da montanha. Esse jovem monge, que corresponde a quem eu fui, ele foi deixado muito criança, muito bebê, ali de meses, na porta desse templo. E quem cria esse menino, essa criança, é o mestre desse templo, o homem mais importante, quem formava os sacerdotes. E ele quer que futuramente esse rapaz que ele criou como filho seja o futuro mestre, né? Ele já está numa idade avançada e ele considera que ele está preparando o filho dele para ser o próximo mestre desse centro budista. Eles acreditavam, acho que em Shiva, o Vishnu, os deuses hindus, né? A tríade hindu. A regressão começa, né, nesse grande pátio desse lugar, e é tudo de pedra, é tudo feito de pedra e madeira, é bem grande, bonito, sabe, bonito, tem uma vista maravilhosa da montanha. O que eles sabem é que existe um povoado quando desce, de vez em quando eles vão para rezar as pessoas, para pedir doações para o templo, estão lá os monges mongeando, os monges estão fazendo seus procedimentos, o mestre está ali atento a todos eles. Por ser o pupilo lá, o primeiro pupilo do mestre, o favorito do mestre, o rapaz tem algumas obrigações, né? E naquele dia ele tem que levar o grupo mais novo para as obrigações diárias, que são de limpeza, né, de manutenção do templo. Então eles descem até um rio, uma cachoeira que tem nas proximidades, e no rio, do outro lado do rio, enquanto eles estão lá lavando as roupas, os mantos que eles usam, eles avistam umas meninas, um grupo de garotas, que é do povoado mais próximo, bem sérios, compenetrados, fazendo suas obrigações. O rapaz, né, que sou eu, cruza os olhos com a moça mais bonita desse grupo. Ela também olha para ele, ela corresponde, e eles ficam se observando o tempo inteiro. Então a moça lá, ela pergunta para as pessoas mais velhas quem são aqueles rapazes todos carequinhas de pano que estavam lavando roupa no outro lado do rio. Os mais velhos respondem para ela: existe um templo mais acima na montanha, e que esse templo é um templo de rapazes, e eles têm várias obrigações ali, eles meditam, eles vão se tornar Budas futuramente. Então está ele lá um belo dia fazendo suas meditações, e durante esses procedimentos ele acaba percebendo que
Enquanto eles estão fazendo as meditações, tem alguém observando eles. Ele olha para as árvores se mexem, né? Parece que alguém está ali atrás. E ele percebe que quem que está ali assistindo as coisas que eles estão fazendo no templo. Já tem uns dias isso, ele observa. A moça com quem ele trocou olhares lá na cachoeira. Ele se aproxima dela, né? Ele percebe que ela está ali e pergunta se ela não gostaria de entrar para ver mais de perto, né? Por que ela ia ficar ali escondida? Se ela não estava cometendo crime nenhum, não era errado observar, não era proibido entrar no templo. E ela aceita, né? Ela fica muito feliz que ela foi enxergue, né? E ela diz para ele: olha, eu vi você na cachoeira, eu vi vocês todos lá na cachoeira, principalmente você, eu lembro de você. E eu fiquei curiosa. Me disseram que aqui em cima havia um templo, mas eu não sabia que era tão grande, tão bonito. O que vocês fazem aqui? E então o rapaz conduz ela, chama ela para conhecer. Eu vou mostrar para você como é que nós fazemos aqui, como são nossos procedimentos. Você é bem-vinda, né? E ela é ali convidada diariamente para assistir. Eles meditando, eles fazendo as orações, cumprindo com as obrigações de monges que eles têm, e ele vai estar se preparando para ser o mestre ali, o mais importante, então ele está ao lado do mestre, e o mestre recebe muito bem ela, e também outras meninas do povoado que ficam interessadas na história que a outra leva, né, porque ela foi sozinha uma vez, depois ela acaba voltando com outras pessoas curiosas para conhecer esse templo. E todos são muito bem recebidos ali todas as vezes, né? Contanto que fiquem quietinhos no seu canto, é um templo, afinal de contas. E assim, o monge e essa moça que ele acaba conhecendo na cachoeira, eles ficam amigos. A moça, assim como ela tem curiosidade sobre o templo, o monge também tem curiosidade sobre as coisas da vida no povoado, sobre a vida comum, né? Porque a vida dele inteira foi aquele templo, ele só sabe aquilo ali. Apesar de terem tantas diferenças, né, nos cotidianos, os dois se entendem muito bem. E eles se apaixonam legitimamente. Um dia que eles estão ali nas proximidades da cachoeira, sozinhos, diz para ele que homens e mulheres têm que fazer coisas de homens e mulheres, e ela diz: olha, eu vou mostrar para você o que os homens e mulheres fazem. E ela beija ele na boca. É a primeira vez que ele sente aquilo, aquela coisa, aquele calor, o coração bate forte, né? E ele fica assustado, mas ele gosta daquilo, né? E de repente, tudo que ele entendia como monge começa a não fazer mais sentido, né? Há uma desconstrução imediata na cabeça dele, depois que ele se dá conta de que existe uma outra vida além do que ele entende como a vida do templo. A partir de então, os encontros com a moça ficam diários. Ele se ausenta das suas funções cada vez mais. O mestre começa a observar isso, né? Um moço tão dedicado, um rapaz tão dedicado como esse filho que ele criou, de repente, está se envolvendo mais com as pessoas do povoado, com a moça em específico, que ele se encontra ali quase todos os dias na cachoeira. Então, nessa relação, o mestre sente que está perdendo o filho dele, né, o próximo monge supremo, o próximo chefe. O rapaz, o monge, muito apaixonado, confessa que ele sente algo muito especial pela moça do povoado, e a moça também retribui esse amor. E ela conta para ele que ela já está se tornando a moça, ela já está se tornando adulta, e que a família dela já tem um prometido para ela, já tem alguém com quem ela deve se casar. Depois daquele beijo, né, dias depois, eles se envolveram. Houve um momento entre os dois na cachoeira, um momento íntimo, né, que ela ensina para ele, inclusive o que homens e mulheres fazem também quando estão apaixonados. É a primeira vez dele, é a primeira vez dela também, mas bastou a primeira vez dos dois para que a moça, adivinhe só, engravidasse. A solução para que eles ficassem juntos, ela e o monge, talvez fosse fugir e eles começarem uma vida do zero. Ela tinha algumas economias e ele podia trabalhar porque ele sabia fazer bastante coisa. Então eles decidiram que eles iriam fugir. Marcaram data, marcaram dia e o lugar onde iam se encontrar. O rapaz volta para o templo e ele tem que comunicar ao mestre que ele vai embora, né? E aí ele chega no templo naquele dia e ele procura o mestre e
Quando ele procura o mestre está ali na sua posição, muito tranquilo, e diz a ele: eu já sabia que você iria me procurar para falar sobre isso, inclusive. E o que eu tenho para dizer para você é que, sim, você pode ir embora, você pode deixar o templo, mas uma vez que você faça isso, eu quero que você entenda que você não vai retornar. Você não pode retornar se você mudar de ideia. Ou seja, você vai para a vida de um homem comum, mas você não tem como retornar depois para o templo para voltar a ser monge. Isso não é possível, eu não posso permitir isso. Então ele simplesmente pega as coisas dele, reúne, ele não contesta o que o mestre disse, se despede dos amigos, dos outros rapazes e também do mestre, que não quer muito papo com ele, realmente o mestre não está feliz, pega as coisas e vai embora. Quando ele chega para se encontrar com a moça exatamente no ponto onde eles tinham marcado e na hora, a moça não aparece. A moça demora para aparecer. Então ele decide caminhar mais um pouco até a entrada do povoado. A família dela descobre que ela estava planejando fugir para ficar com outro homem. E eles então adiantam o casamento com o prometido dela. E o que o monge assiste é a cerimônia, né? A cidade ali comemorando, o povoado todo comemorando aquele casamento que estava acontecendo. E ele vê ela, né, se casando com outro homem, né, o prometido dela. Não deu certo a fuga. Dali em diante, ele teve que lembrar, né, das coisas que o mestre falou para ele. Você não pode voltar, você não pode mudar de ideia. Ele acaba convivendo ali, ele adentra o povoado, ele convive com as pessoas, ele acaba morando nas ruas, acaba mendigando, né, pedindo comida, pedindo abrigo por 1 ou 2 noites, troca de favores. Ele tinha esse aprendizado do mestre e ele podia passar esse aprendizado, né? Ele entendeu isso. Então, um dia, ele passa a ensinar para as pessoas do povoado, ele se torna uma espécie de professor ali no povoado, né? As pessoas entendem que ele tem esse traquejo. Um dia, a moça estava grávida desse bebê. E ela vê que ele está trabalhando ali com as pessoas do povoado, ensinando crianças do povoado, e que talvez seria interessante eles terem uma pessoa para cuidar da criança e ela chama ele para trabalhar. E ele fica muito surpreendido porque é logo quem que chama, né, para contratar o serviço dele, justamente o amor da vida dele lá. Ela conversa com ele e, apesar disso, ela diz que o ama muito ainda, o ama profundamente, que ela não conseguiu conter os familiares e não conseguiu fugir, mas que a vontade dela era ter ido embora com ele. Mas até agora ela não contou que a criança era filha dele, hein? Era uma menina, era filha dele. Ela não contou, ela só pediu assim: bom, já que eu não pude retribuir o seu amor, eu gostaria de ajudar você. Eu vejo você às vezes passando necessidade, trabalha para mim, você vai ter um salário fixo, cuida da minha filha, né? E ele aceita, né? Ele acaba aceitando aquela condição, mesmo ela não podendo viver o amor com ele, vivendo com outro homem e tal. Ele passa a cuidar da criança, da filha que é dele, né? E sem saber, e ele cuida dessa menina, vai crescendo, ela tem outro filho. O monge se dá tão bem, né, com as crianças, que ele passa ali a ser um preceptor, né, um educador. Ele vive disso por cerca de 10 anos. Nesses 10 anos ele admira ali um pouquinho à distância a mulher. E eles ficam nessa, não acontece nada, mas se gostam muito, tem uma amizade legítima. Ele sempre está meditando, ele sempre está ali exercitando a paciência dele. Ele tem fé. Ele não sabe de onde sai, mas toda vez que ele vê a mulher que ele ama, ele fica feliz e ele sente dentro do coração dele que um dia ele vai viver aquele amor. Ele sente dentro do coração dele legitimamente que ele vai viver aquilo, e ele sabe que ele vai viver, que é questão de tempo e que ele tem que continuar sendo aquela pessoa boa, aquele rapaz bom que ele aprendeu a ser, porque ele vai ter o que ele merece. Um dia o homem da família, né, o chefe da família, ele morre, o marido da mulher que ele ama morre, e esse homem deixou muitas propriedades, tá? Ele era um comerciante ali que deixa propriedades para a mulher, né, para a mulher e para os 2 filhos que eles tiveram.
Os dois filhos, entre aspas, né? Um é do monge. E, enfim, ela tá livre para viver o romance deles. Finalmente ela tá livre, olha, 10 anos depois, o marido dela morre. Depois de todo aquele acontecimento de velório e tudo, ela corre para falar pro monge que, enfim, ela está livre, ela pode ir com ele para onde eles quiserem e não vai ter nada que impeça eles de viver aquele amor. Ele ajoelha, ele fica feliz, uma felicidade imensa, ele agradece a Shiva, a Vishnu, todos os deuses que ele cultuava na época do templo e sempre cultuou. Ele agradece a todos os deuses por presenteá-lo, por ele ter sido paciente, né? Ele sabia dentro do coração dele que ele ia viver esse amor e ele vai viver o amor dele. Então eles pegam as crianças, né? Botam tudo dentro de uma grande carroça, sobem a montanha e tá lá uma casinha. Eles naquele território ali eles fazem uma plantação de lavanda, né? Um plantio de flores. E nisso eles veem um negócio para poder exportar, né, para o resto do vale, para o resto do povoado e também para o templo. Ele se depara, depois de muitos anos, retorna ao templo e vê que tem um outro rapaz, que era da época dele, um outro foi designado a se tornar o próximo mestre, porque o mestre já estava numa idade avançada e agora então nem se fala. E ele sempre pergunta do mestre, né, como é que está o mestre? O que está acontecendo? E ele sempre diz, o mestre está doentado, mas, né, continua ali tentando cumprir com a sua obrigação de mestre. Está tudo muito bem, está tudo dando muito certo na vida deles e um belo dia um rapaz do templo vai procurar o monge lá na casa dele, na montanha, e diz, o mestre está morrendo, ele quer falar com você. Você é a última pessoa que ele quer ver. Então, o monge não tem alternativa e vai até o templo, né? Novamente. Só que dessa vez não para levar lavanda, ele vai para conversar com o mestre, depois de tantos anos. O mestre está realmente no leito de morte, muito idoso, muito adoentado. E quando ele vê o monge, ele olha e diz, meu filho, você mudou muito. Você mudou muito. E eu chamei você aqui para dizer para você que, na verdade, eu vim pedir para você vir aqui para pedir perdão a você, porque eu confesso que quando eu vi a sua felicidade, ao ver aquela moça, ao se encontrar com ela, sair todos os dias do templo, encontrando felicidade no que não era função sua, o que eu designei para você, eu fiquei com muita raiva, eu fiquei com inveja. Eu tive sentimentos que não foram os sentimentos que alguém na minha posição deveria ter. Eu não ensinei você a ter esses sentimentos. Então, eu sinto que fui injusto com você quando disse que você não poderia voltar para o templo. E eu menti naquela ocasião. E eu queria pedir perdão a você. Eu soube pelo que você passou, mas que você sobreviveu, que você conseguiu lidar com tudo, com muita paciência. E hoje, merecidamente, você tem uma família. E eu invejei você também por isso. A possibilidade de você ser feliz sendo um homem comum. Depois dessa despedida, desse pedido de perdão, o mestre faleceu, né? O mestre partiu, né? O monge fica muito comovido. A regressão termina aí, né? A regressão acabou nesse momento e ficou essa lição. Até os mestres sentem inveja. Como qualquer outra pessoa, não estão imunes a sentimentos mundanos, como raiva, como inveja, como medo. E o mestre foi muito sensato em ter admitido isso pro filho que ele criou, né, pro rapaz que ele criou. A lição que eu tiro dessa regressão, dessa história, é da resiliência, né? A resiliência, da paciência, a virtude da paciência. Ele esperou 10 anos para ficar com a mulher que ele amava, e ele, com muita fé, fazendo as meditações diárias dele, conseguiu alcançar o objetivo. Eu me inspiro no monge, eu me inspiro nesse rapaz que eu fui nessa vida. Eu tento lembrar sempre disso. A virtude da paciência vai me trazer muita prosperidade, vai me trazer muitos presentes, tenho certeza disso. Mas é isso. Bom, contei pra vocês a história, minha história de vida passada, uma das minhas vidas passadas. Essa é uma vida muito bonitinha, né? Muito interessante, que
Não relatei para vocês aquele dia no canal da Fernanda, na entrevista, mas tá aí um exemplo, mais uma grande lição que as minhas vidas trouxeram. Uma das grandes lições. E bom, próximo vídeo, sugestão de vocês, eu já saquei, já percebi que vocês gostam muito quando eu falo de Egito e Meritato. Então assim, quer que eu fale mais sobre isso? O que vocês querem que eu fale? Né? O que vocês querem que eu aborde? Estou aceitando sugestões, comentem se vocês gostaram dessa história. Estou esperando vocês, tá? Muito obrigada você que ficou até aqui. Um beijo e ó, até a próxima.